a imprensa apaixonada pelas joias do Bolsonaro. O assunto tomou as primeiras páginas dos jornais e ocupou quase metade de uma edição do Jornal Nacional. Enquanto isso, o que é realmente importante virou secundário. O Lula lançou o novo velho PAC, com mais de 2.600 obras que as gestões petistas anteriores da Dilma e do próprio Lula não concluíram. Esse pacote é uma ameaça ao país. As contas públicas já estão com um déficit de quase 50 bilhões de reais, de acordo com o balanço de junho. E sobre o presente que um presidente da República recebe, vamos ver o que o Lula disse. Você sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Você sabe o que é sair com cadeira, com trono, com papel, com tudo que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. E olha aí essa matéria da revista Veja, de 11 de março de 2016. O título é PF encontra cofre de Lula com joias e obras de arte. Esse é o título. E o subtítulo: localizado em sala em agência do Banco do Brasil, o acervo está guardado em 23 caixas lacradas desde janeiro de 2011 e inclui crucifixo que havia desaparecido do Planalto. Consta, começo por você, vamos lá, apurar, investigar, desde que dentro da lei, não tem problema algum. Não me lembro de ter havido alguma investigação em relação a esses 11 containers que o Lula levou do Palácio do Planalto. O que não dá é para ler na Folha de São Paulo o seguinte, vou ler aqui: embora seja necessária apuração maior, os investigadores afirmam não ter dúvida do envolvimento de Bolsonaro. Os investigadores já decidiram tudo. Ainda estão em processo investigativo, mas eles já sabem. E o ministro Flávio Dino, na mesma toada, né? Ele também já tem a sentença pronta. Tá, talvez o Dino entenda um pouco do assunto, porque ele está, afinal de contas, subordinado a alguém que foi condenado em 2 processos, em todas as instâncias, por corrupção e lavagem de dinheiro. Lacombe, como disse uma pessoa que me ama muito e quer meu bem, comentar política no Brasil todo dia é insalubre. Nos faz mal. Por ossos do ofício, a gente precisa acompanhar a Globo. Eu recomendo que ninguém, por exemplo, acompanhe mais a Globo, se não for uma obrigação profissional, como é o meu caso. A Globo é uma coisa asquerosa, o trabalho dela. Hoje, se você entrar no site, está lá em destaque: Bolsonaro se cala sobre joias em entrevista. A entrevista para nossa querida amiga Bárbara, do canal Te Atualizei, que foi gravada antes disso, antes de estourar esse terrível escândalo da organização criminosa, segundo William Bonner, com aquela voz dele que diz: Lula, o senhor não deve mais nada à justiça, e ao mesmo tempo vira para o lado e diz: Bolsonaro é pego no maior esquema de lavagem de dinheiro do planeta, né? Porque foi vender um presente que podia ter chegado a R$1 milhão se somasse tudo. E o Lula com 11 containers. É um negócio tão absurdo. É o duplo padrão que revolta qualquer um que acompanha minimamente política no Brasil. Agora tem método. Essa turma vive de narrativas e de cortinas de fumaça, né, Lacombe? A gente sabe que falar o tempo inteiro da joia tem 2 objetivos. Primeiro, nivelar por baixo. É preciso tirar a cartada da ética para não lembrar que eles fizeram L e apoiaram um corrupto condenado em 3 instâncias por vários juízes e desembargadores por crimes pesados. E segundo, não ter que olhar e comentar aquilo que esse descondenado que voltou à cena do crime anda fazendo com o apoio da própria imprensa. Voltando com o PAC, que foi um fiasco, a Petrobras já está sendo usada como instrumento de esquema do Foro de São Paulo de novo. Não vamos pagar dividendos para acionistas, vamos investir. A gente viu no que investiu. Refinaria com o Hugo Chávez, que não saiu do papel, e que o Hugo Chávez não deu um tostão. E a Petrobras arcou com tudo. A JBS tendo desconto de R$7 bilhões para pagar multa, a Odebrecht podendo voltar a fazer negócio como tradicionalmente fazia com o Estado. Business as usual, como diriam os americanos. O Ibovespa com 9 quedas consecutivas.
vamos festejar, porque o Brasil é isso aí, não é para amadores, não é também para gente muito séria, para gente decente, porque está na mão de bandidos cínicos e de prostitutas disfarçadas de jornalistas. O Constantino citou aqui alguns pontos que deveriam ser destaque. A deputada falou agora há pouco da ênfase que a imprensa dá, porque é aquela história do jornalismo, sempre falo disso, né? Você pode ser muito tendencioso, desavergonhado no momento em que você escolhe as histórias que você quer contar. Então você pode, isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa. O critério pode ser uma militância, pode ser um processo egoísta, né, por interesses próprios. E depois que você escolhe esses assuntos, de que maneira você vai tratá-los, né? Então, o Consta, a deputada, citou alguns pontos que eu tinha anotado aqui também. Vamos ficar falando de joia. Desculpa, o que foi? Não, eu queria antes de passar para a Bia, só porque eu não queria deixar de mencionar isso, que hoje viralizaram 2 imagens nas redes sociais, porque a imprensa faz esse teatro patético todo, mas hoje nós temos as redes sociais. Então, com imagens brilhantes, sensacionais, criativas, né, o povo dá a resposta. As florestas queimando e a cara do responsável, né? E a miséria brasileira e a cara do responsável. São incríveis essas imagens criativas e é o povo nas redes sociais dando a resposta para essa imprensa lixo. Enquanto isso, até o Hulk, né, Lacombe? Até o Ruffalo lá, o Bolsonaro chamava de Ruffles, né? Até o ator que fez o Hulk, decepcionado porque fez o L e esperava mais do herói dele na questão climática e da proteção da Amazônia. É tudo uma grande patetice, Lacombe. Cansa muito. Não, e aí é isso, é a cortina de fumaça. Você pode, claro, a imprensa pode tratar da investigação sobre o caso das joias, mas não acho que deva ocupar o espaço que ocupa em detrimento de tudo que é verdadeiramente importante, né? O velho novo PAC, o novo velho PAC, por exemplo, com essa ideia do Estado indutor, deputada, de desenvolvimento, fomentador de crescimento e desenvolvimento, e aí com 5 bilhões ali, meio que né, vem das estatais, aí não entra, não é contabilizado, então tem uma contabilidade criativa aí meio que apresentada, que foi o que deu o impeachment da Dilma, 1 trilhão e 700 milhões, mas a maior parte dos recursos vem dos nossos bolsos, dos bolsos dos pagadores de impostos, né? O déficit público com uma previsão, o primário, né? O déficit primário de chegar a 146 bilhões, Fernando Haddad aí só pensa em arrecadar, e a gente vai ter aí mais dívida, mais inflação, mais juros, menos crescimento, mas vamos olhar aqui as joias do Bolsonaro, Centrão pedindo mais 10 bilhões em emendas para aprovar esse arcabouço fiscal que não se sustenta, né, com uma receita irrealizável, fictícia, um ministério só torrando 500 milhões de reais em 6 meses, sem licitação, o da integração e desenvolvimento regional, jatinhos da FAB para todo mundo, para ir a leilão de cavalos, para ir à festa de aniversário da própria mulher, procurador, como citou o Constantino, procurador do Ministério Público Federal, reduzindo em quase 7 bilhões a multa da JF, né, naquele acordo de leniência aprovado pelos irmãos Batista, e o Rui Costa, como falou o Constantino, preocupado em reabilitar todas as empreiteiras quebradas na Lava Jato, né? A questão não foi a corrupção, a questão que deu errado ali, o que prejudicou o país foi o combate à corrupção. O Constantino citou também, deputado, essas 9 quedas seguidas da Bolsa de Valores de São Paulo, isso não acontecia fazia 25 anos, uma saída em massa de investidores estrangeiros. Eu poderia continuar citando aqui outros assuntos mais importantes, a live do Lula, né, com toda a estrutura da EBC, com 8 profissionais trabalhando e para fazer um show de mentiras e disparates com audiência baixíssima. Então, não há problema nenhum, deputada, em investigar essa questão das joias, mas com a devida importância dentro da lei e sem esquecer do que realmente está em jogo, que é a situação econômica do país, que não é para a gente ficar relaxado e achando que está tudo bem. Bom, eu acho importante na questão das joias, né, a gente falar sobre uma portaria
que é a portaria 59, de 8 de novembro de 2018. Portanto, o presidente da República era o Michel Temer. E nessa portaria, o que se diz? Olha só, item 4. Então, porque essa portaria dispõe sobre a política para a gestão de bens históricos e artísticos da Presidência da República e da outras providências. Aí fala o seguinte, inciso 4, bem de natureza personalíssima ou de consumo direto pelo recebedor. Aí vem vários bens, citando, né? Aí, lá no finalzinho do inciso, fala o seguinte, joias, semijoias e bijuterias. Então, era essa portaria, porque não existe lei tratando desse assunto, era essa portaria que determinava o que era bem de natureza personalíssima. E, segundo também as normas, os bens de natureza personalíssimos ficavam para o recebedor do presente. Agora, essa portaria ela é de 2018, não pega a época do Lula com seus 11 containers, não, mas pega o período em que o presidente Bolsonaro recebeu, eu não sei quando foi que ele recebeu todos, mas pelo menos até novembro de 2021, quando essa portaria foi revogada, e o Tribunal de Contas da União pediu que devolvessem, né, os presentes, os bens, somente em 15 de março. Aqui, ó, acordo do TCU de 15 de março de 2023 determinou que o presidente Bolsonaro restituísse à Caixa Econômica e à Polícia Federal o conjunto de joias. Então, tudo foi e armas. Então, tudo que o TCU pediu foi cumprido, foi obedecido. Agora, ainda que não fosse nada disso, tá? Ainda que não existisse essa portaria e que levou realmente esse entendimento de que ele poderia ficar com as joias, vamos prestar atenção aqui numa coisa. Nós estamos falando de joias que podem chegar, e segundo o Constantino citou aí, parece que R$1 milhão, digamos, tudo junto. Hoje, eu estava revendo um vídeo do professor Olavo de Carvalho dizendo que o grande problema do Lula não é ser ladrão. A corrupção, realmente, ela é um mal, mas muito pior do que a corrupção, né, para que é que eles roubam? Eles roubam para manter um narco-estado, para se manter no poder, destruindo os países, né, implantando um regime comunista, um regime genocida, que mata milhões de pessoas. É para isso que o roubo serve, além, claro, né, deles comprarem iates, helicópteros, fazenda de gado de corte e tudo mais aí, né? Gente, o Bolsonaro, eles querem tratar como se o Bolsonaro, né, fosse igual ao Lula. Não tem nada nem de parecido. Então, gente, se cometeu equívocos, se o Bolsonaro fez alguma coisa imprópria, que seja investigado e que responda por isso. Mas por que prisão? Por que o Cid está preso, hein? Começou com um cartão de vacinas e eles fizeram o tal do Fishing Expedition, não é isso? Gente, quero lembrar que o Lula teve todos os processos anulados com base numa decisão do Supremo, o entendimento de que o foro de Curitiba não era o foro adequado, sendo que incompetência territorial, que é essa, quando o lugar é errado, ela é relativa, ela não é absoluta, e ela tem que ser tratada no início do processo, na primeira oportunidade, e ela preclui, ou seja, ela não pode ser tratada novamente mais para frente no processo. E no caso do foro de Curitiba, ele foi tratado e todas as instâncias disseram que Curitiba era o foro competente. Então, o Supremo passou por cima do processo civil, do processo penal, da Constituição, de tudo, para entender que tinha que anular todo o processo e soltar o Lula. E agora? Estão fazendo fishing expedition, estão prendendo gente sem crime, estão mantendo pessoas presas em inquéritos que não têm fim, muito além do prazo. Então, o que tem de nulidade é um absurdo. Um absurdo. Soltaram o Lula por uma nulidade que não existia. E estão perseguindo o Bolsonaro e todo mundo em volta do Bolsonaro, tá? Em total afronta ao devido processo legal, tá?
estão criando crimes, estão desrespeitando todo o devido processo legal. Então é isso que está acontecendo, não dá para comparar, estão fazendo uma cortina de fumaça danada, não dá para comparar de jeito nenhum. Bolsonaro não é bandido, Bolsonaro não criou uma organização criminosa, uma quadrilha, coisíssima nenhuma. Isso tudo é mentira deslavada. E tudo isso eles fazem sabendo que é mentira e com a cumplicidade da mídia, que fica batendo nisso o tempo inteiro para confundir as pessoas, para fazer com que as pessoas menos avisadas, aquelas que não têm tanto conhecimento, que elas acabam caindo nessa historinha. É muito grave o que está acontecendo.